Meus irmãos, graças a Deus por todos aqueles que estão servindo nesta noite. Nós vamos abrir em dois textos da Palavra de Deus, o texto de Lucas 24, 49 e Atos 1, verso 8. Lucas 24, 49 e depois Atos 1, 8. Eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: mesmo assentados, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Atos 1:8. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que nos dirigiram nos cânticos, pelo Carlos que dirigiu, pelo pessoal, pelos irmãos do som, da multimídia, os introdutores, todos aqueles que servem a Jesus Cristo, nós te agradecemos. Muito obrigado por esse privilégio e honra de poder repartir a tua palavra. Que tu sejas glorificado, vidas sejam edificadas, e aqueles que ainda não têm a Cristo possam recebê-lo como Salvador e Senhor. Continuas conosco, precisamos de ti. Usa-me como um vaso defeituoso, mas um vaso que deseja servir-te. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos, nós estamos trazendo uma série de reflexões sobre o discípulo de Jesus Cristo. Se Deus permitir, domingo que vem eu vou falar sobre a esperança do discípulo, nesse mundo conturbado que a gente está vivendo aí. Mas hoje vamos compartilhar sobre o poder do discípulo de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler dois textos que falam do poder do Espírito Santo na obra evangelístico-missionária. O Senhor deixou uma obra para que nós a fizéssemos. E nós muitas vezes protelamos. E nós muitas vezes arrumamos justificativas. Mas Ele nos prometeu poder para fazermos essa obra. O nosso grande desafio é pregarmos genuíno evangelho, confiando no poder do Espírito Santo, porque você e eu não temos capacidade de convencer ninguém, de argumentar, mas o Espírito Santo tem o poder de fazer a obra no coração. Seja uma pessoa semi-analfabeta que esteja aqui na frente, seja uma pessoa culta, seja uma pessoa com quaisquer qualificações. Se ela está pregando no poder do Espírito Santo, haverá resultados. Não é por força nem por violência, disse o Senhor em Zacarias 4:6, mas pelo meu Espírito. Não é pelo poder de fogo de uma Kalashnikov, AK-47 que aqueles jovens usaram para matar os chargistas e demais membros do corpo jornalístico da revista Charlie Hebdo, em Paris, recentemente. Não é pela força de uma Colt, não é uma força de uma 765, não é pela força de um fuzil AR-15, mas pelo poder do Espírito Santo. Porque essas armas destroem, mas o poder do Espírito Santo constrói. Essas armas trazem óbito, mas o poder do Espírito Santo traz vida, e vida em Cristo, vida em abundância. Como discípulos de Jesus, devemos ser cheios do Espírito Santo. Se formos cheios de nós mesmos, não seremos produtivos no reino de Deus. Mas se nos esvaziarmos de nós mesmos e nos deixarmos encher pelo Espírito Santo, nós seremos tão bem-sucedidos quanto os nossos irmãos do passado. Os irmãos
nós não podemos muitas vezes aquilatar, imaginar, dimensionar o poder que há na palavra de Deus, o poder que há no Espírito Santo, o poder do discípulo de Jesus Cristo. Onde está um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, ali o reino de Deus está presente, ali o poder do Espírito Santo opera, ali há a troca do coração de pedra pelo coração de carne, do coração da incredulidade pelo coração da fé, do coração do cinismo para o coração da confissão. Nós não estamos aqui para criticar os chargistas do Charlie Hebdo. Eles erraram. Porque você não deve fazer chacota da confissão, da religião de quem quer que seja. Mas não justifica também matá-los. O discípulo de Jesus Cristo não parte para o confronto, para a violência, mas ele é manso e humilde de coração. O poder do Espírito Santo, ou o poder do discípulo de Jesus Cristo, vem pela ação do Espírito Santo. Nós temos uma ordem aqui do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho usado com abundância, qualquer álcool, ele vai tirar você do equilíbrio. Dependendo da pessoa que usa, pode transformá-la da água para o vinho. Uma pessoa mansa se torna uma pessoa violenta. Uma pessoa que respeita os limites dos outros, ela passa a desrespeitar os limites dos outros, porque ela está embriagada, ela está conduzida por um álcool, por um vício. E nós sabemos quantas desgraças têm acontecido nesse mundo, quanta violência promovida por pessoas embriagadas ao volante, embriagadas dentro de casa. Eu tive essa experiência com meu pai, e a gente sabe que muitos lares foram destruídos pelo álcool, mas não se vê um lar destruído pelo poder do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, desequilíbrio, violência, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, deixe o Espírito Santo continuar enchendo sua vida. É uma ação contínua. Não seja controlado pelo espírito do vinho, o qual causa desordem, mas seja controlado pelo Espírito Santo. Mantenha a sua vida sob seu controle. Controle do Espírito. Quem é conduzido pelo vício, pelo álcool, faz besteiras, mas quem é conduzido pelo Espírito Santo só faz coisa boa. Qual é a maior obra do Espírito Santo? É revelar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, revelar a suficiência de Cristo ao coração do homem, é formar o caráter de Cristo no coração das pessoas. Eu gosto muito do texto de João, capítulo 7, 37 a 39. Jesus disse acerca do ministério do Espírito Santo: no último dia, ou no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Se nós observarmos o texto lido de Lucas 24, 49, o Senhor disse que eles deviam permanecer onde estavam, na cidade de Jerusalém. Em Atos 1,8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe como uma pessoa recebe o Espírito Santo? Uma pessoa é tomada pelo Espírito, é cheia do Espírito, é controlada pelo Espírito, é quando ela está no lugar que o Senhor determinou que ela estivesse. Então rios de água viva fluirão do seu ventre. Alguém pode dizer de um cristão assim: eu não entendo você
As pessoas estão passando por um momento de tanta aflição e você está rindo, está cantando, está louvando. Porque nós aprendemos em Cristo que não devemos olhar, o nosso foco não tem que ser o problema, tem que ser o Senhor, porque o Senhor é maior do que o nosso problema. Quando nós ficamos focalizados no problema, nós vamos buscar uma solução humana, mas quando nós focalizamos no Senhor, Ele nos dará a solução dele. Deus mantém seus filhos com o mínimo, não mantém seus filhos com o mínimo, o essencial à vida. Ele abre para nós o inesgotável reservatório de bênçãos, diz Oswald Sanders. O que o Espírito Santo disse a Filipe? Olha, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Atos 8:29. Quem estava dentro da carruagem? O alto funcionário da rainha de Candace, na Etiópia, no norte da África, que havia ido a Jerusalém adorar. E ele viu o poder de Deus se manifestando em Jerusalém. Ele viu os discípulos recebendo o Espírito Santo, o poder do Espírito, porque haviam permanecido como Jesus havia dito em Lucas 24:49, no texto que nós lemos. E haviam crido também em Atos 1:8, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aquele homem do norte da África estava voltando feliz, estava voltando lembrando, recordando as manifestações de Deus na história, especialmente ali no Pentecostes. E diz o texto que o diácono evangelista Filipe foi deslocado e aquele homem estava lendo o rolo, não era livro assim, porque esse livro foi só com Gutenberg no século XV, mas ele estava lendo um rolo de pele de carneiro e estava lendo o profeta Isaías. E para nós Isaías 53, ele não estava entendendo. Aí o Espírito Santo havia determinado a Filipe que se chegasse junto àquele homem, e Filipe explicou de quem se tratava. Se tratava do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E aquele homem creu, e aquele homem foi batizado e voltou jubiloso para o norte da África. Porque um diácono cheio do Espírito Santo foi e lhe explicou o que Isaías 53 estava ensinando. O poder do discípulo de Jesus Cristo é uma promessa segura. Quem fez a promessa é fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz: ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, porque a fidelidade de Deus é um atributo moral dele. Ele não volta atrás. Se ele prometeu, ele vai cumprir. No tempo dele, não no tempo que você e eu achamos. Não pelo nosso achômetro, mas pela vontade dele. Atos 1:8 está claro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha vem de onde vem a palavra martírio, sofrimento. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, até os confins da terra. Não há fronteiras para o Evangelho. O poder do Espírito Santo não está limitado a barreiras geográficas. Há duas palavras para poder no Novo Testamento. Uma palavra grega que significa autoridade do ser inquestionável, e a outra palavra habilidade, poder, energia. Então nós temos a autoridade daquele que nos deu a autoridade, e nós temos o poder, a energia, a habilidade que ele nos deu para anunciarmos o Evangelho. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O poder do discípulo de Jesus Cristo é real para exercer a missão integral. Nós precisamos pregar todo o Evangelho ao homem todo. Os irmãos não podem imaginar, aquilatar o que aqueles que estão em Cristo estão fazendo ao redor do mundo. Trabalhos de amor, trabalhos criativos.
trabalhos de paixão. Quando eu estava em África do Sul, pastoreando a Igreja Batista Portuguesa de Germiston, ao lado de Johannesburg, nós levamos para falar na nossa igreja o pessoal da Leprosy Mission, uma missão para leprosos. E eles estavam mostrando nos slides, não tínhamos ainda esse retroprojetor, essa tecnologia, 1993, há 21 anos atrás. E eles estavam mostrando para nós pessoas que estavam lavando os pés dos leprosos. Eles estavam dizendo para nós que o cheiro é insuportável. Mas os cristãos, homens e mulheres que amam o Senhor e amam as pessoas, estavam fazendo esse trabalho. Precisamos pregar o Evangelho todo ao mundo todo, ao homem todo. E o livro de Atos mostra que a igreja estava engajada para ajudar as pessoas. Não era uma igreja dissociada, divorciada da sociedade. Era uma igreja inserida na sociedade, uma igreja que servia a sociedade. A igreja só é igreja quando o é para os outros lá fora. Nós não estamos num aquário, nós estamos no mar. E um mar de oportunidades que o Senhor nos dá para repartirmos o Evangelho. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, incultas, têm se convertido ao redor do mundo porque elas têm encontrado a esperança em Cristo. Jesus ia por toda parte fazendo bem. Nós temos que ir por toda parte anunciando a palavra, fazendo bem às pessoas. Toda a pregação do diácono Estevão revela o amor de Deus pelo seu povo. Estevão era um outro diácono maravilhoso, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado pelos judeus. E quando ele estava morrendo, ele viu Jesus à direita do Pai e disse: Senhor, recebe o meu espírito. Se nós olhamos para a vida de Estevão e olhamos para a vida dos judeus, nós vamos ver Estevão na contramão dos judeus. Porque os judeus eram cheios de religião, eram cheios de legalismo, mas Estevão era cheio do Espírito, cheio do Evangelho, cheio da graça de Deus. Estevão morreu pregando a verdade. Nós não devemos temer a morte, porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas. As pessoas que devem cuidar da missão integral devem ser de reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Um dos ministérios mais importantes do Espírito Santo é equipar o discípulo no serviço eficaz no corpo de Cristo. Quero encerrar, meus irmãos e amigos, o poder do discípulo de Jesus Cristo deve ser o poder que devemos buscar. De qual operação do Espírito necessitamos? Necessitamos de sabedoria, poder, amor, pureza, paciência, disciplina. Quanto mais nos dará seu Pai do céu essa operação de Espírito que está tão necessária hoje. O que nós precisamos? De mais dinheiro? O que nós precisamos de mais formação? O que nós mais precisamos de um carro novo? O que nós mais precisamos de uma casa nova? Uma viagem ao exterior? Essas coisas podem ser importantes, mas não são mais importantes do que o que mais o homem precisa. É Jesus Cristo no seu coração. Eu tenho dito aos jovens e adolescentes com os quais eu tenho oportunidade de conversar que há 4 segredos que faz um homem e uma mulher feliz: ter Jesus no coração, honrar pai e mãe, ser estudioso ou estudiosa, ser trabalhador ou trabalhadora. Mas de todas essas, a mais importante é ter Cristo no coração.
Porque se eu tenho Cristo no coração, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Se eu tenho Cristo no coração, eu vou ser estudioso. Não para me destacar da turma, para querer ser o melhor, mas para glorificar a Deus e para ajudar as pessoas com a profissão que eu vou aprender e ser trabalhador, honrar o meu Senhor no ambiente de trabalho, ser o melhor funcionário, porque eu pertenço como discípulo a Jesus Cristo. O Evangelho chegou até nós pelo poder do Espírito Santo. Pedro pregou o poder com poder no dia de Pentecostes. Qual foi o resultado? Quase 3.000 pessoas se converteram. E o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João 16. Eu gosto muito desse texto, de 8 a 11, ele diz assim: quando ele vier, se referindo ao Consolador, o Espírito Santo, aquele que está ao lado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus explica: do pecado, porque os homens não creem em mim. Pior pecado é o da incredulidade. É você querer ver para crer e não crer para ver. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O nascido de novo, senhores, irmãos, amigos, nascido de novo nasce da água, da palavra e do Espírito Santo, de acordo com o que Jesus ensinou a Nicodemos, aquele religioso que o procurou. Devemos testemunhar o Evangelho debaixo da autoridade e poder do Espírito Santo. É o Espírito que nos capacita. Ele torna a nossa insuficiência na suficiência dele. Ele torna a nossa ineficiência humana na suficiência dele. E nós passamos a viver a vida dele para anunciarmos o Evangelho ao mundo. O que é o poder? O que é o poder do Espírito Santo na vida do discípulo? É quando o Espírito Santo faz com que esse discípulo seja obediente às ordens do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de pensar que nós somos cristãos não para vivermos uma vida de acomodação, não para vivermos uma vida confortável, não para vivermos uma vida egoísta, pensando em nós, mas somos cristãos para vivermos para Ele, servindo as pessoas. Aquele que não serve, não vive, vegeta, existe. Viver é diferente de existir. Agora, quem tem o poder do discípulo de Jesus Cristo, quem é discípulo e tem o poder do Espírito Santo, esse tem prazer em servir. Eu quero concluir mostrando o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que revela Cristo em nós. Quando Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Quando Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo era um religioso, Saulo, que foi transformado em Paulo, um cristão genuíno. Um homem perdido na religião foi achado pelo Evangelho e se tornou o maior de todos os apóstolos. O poder do discípulo de Jesus Cristo está no domínio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Não é o poder da força do muque,
mas é o poder espiritual, o poder do Espírito que trabalha em nós e trabalha naquele com o qual estamos nos relacionando e compartilhando o Evangelho. Eu louvo a Deus pelos discípulos de Jesus Cristo, que estão no lugar onde o Senhor determinou que ficasse, para que ali ele receba a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para poder repartir o Evangelho. Enquanto você estiver no lugar que você quer estar, e não no lugar que Deus quer que você esteja, você não será bênção, você não servirá as pessoas, você não repartirá o néctar de Deus. Mas quando você estiver no centro da vontade de Deus, você terá o poder do Espírito Santo e será testemunha e amará mais o Senhor do que a sua própria vida, porque Paulo, quando estava indo para Roma para ser lá sacrificado pelo Evangelho, morto por Nero, o imperador romano, por ordem dele, Paulo diz: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para pregar o seu Evangelho. E quem conhece a história de Paulo sabe que ele amava mais o seu Senhor do que a sua própria vida. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Não no âmbito da nirvana dos hindus. A si mesmo se negue. Não aniquilamento da alma como eles lá, mas a si mesmo se negue. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida ou a sua pele há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim há de achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando nós cremos nessa palavra de Jesus e a obedecemos, o Espírito Santo começa a nos encher dele, para que glorifiquemos o Pai na pregação do Evangelho. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por podermos repartir o pão, Tu que operas no coração. Se há pessoas aqui que creram pela pregação, entenderam a mensagem, o Senhor há de fazê-las se manifestar. Tu és o Senhor, trabalhes nos corações. Nós não queremos viver um evangelismo instantâneo, água com açúcar. Queremos viver um evangelho profundo que muda corações. Muito obrigado. Continuas conosco. Louvado seja o teu nome por tuas misericórdias e tua graça, dispensadas a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações infinitas, incomparáveis, insubstituíveis do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando, são 20 para as 9.